Bom dia. Aguardar só uns minutinhos. Bom dia. Aguardar só uns minutinhos para chegar, mais um minutinho para a gente poder começar. A gente já está entrando bem adiantado, né? Bom dia. Deixa eu ver aqui que meu fone está saindo um pouquinho. Então, bom dia a todos, né? Meu nome é Nádia. Eu vou fazer o evangelho com vocês hoje, com todos nós, né? Vou estar num processo muito importante, muito especial, porque meu bebê faz 2 meses, terça que vem, e nesse exato momento eu estou amamentando. Bom dia. E vai ser a primeira vez, né, que eu faço o evangelho depois da gravidez. E vai ser uma experiência, né, a gente compartilhar esse momento. Espero que o Eduardo Filho colabore aqui. E a gente vai hoje fazer o nosso evangelho com um momento muito especial, né? A fé e a caridade é um tema muito importante para a nossa construção enquanto espíritos encarnados que somos, né? Enquanto espíritos em processo de evolução. E eu tenho só a agradecer a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje. Então vamos fazer a nossa prece inicial. E após a prece inicial a gente faz a nossa leitura. Bom dia, Tamires. E a gente segue com as nossas discussões, né, sobre as nossas orientações. Bom dia. Então, quem se sentir confortável, né, quem achar que é interessante, pode fechar os olhos, tirar os pés do sapato, do chinelo, colocar o pezinho no chão, para sentir um pouquinho a vibração, a energia, se conectar aos nossos pensamentos, ao nosso coração, pedir a Deus, né, orientação nesse momento, em todos os momentos da nossa vida, principalmente agradecer a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje, construindo e reconstruindo esse nosso caminho, sabedores que somos das nossas imperfeições, conscientes que somos todos almas sofredoras que pedem prece, conscientes que não somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário. Quanto maior a mediunidade ostensiva, mais devedores somos, porque maior é a nossa dívida a cumprir e a se expressar. Então agradeço muito a Deus pelas nossas oportunidades, pela vida que temos agora, que nos foi concedida para construirmos uma nova história, para construirmos novos rumos e novos caminhos. Assim seja. Então, assim, essa oração hoje ela começa, né, muito especial para mim, como eu falei, primeiro evangelho que a gente está compartilhando depois que meu bebê nasceu. Eu estou amamentando, então se acontecer alguma coisa estranha, vocês já sabem o que foi, é porque eu acabei não dando conta de segurar o celular e aumentar ao mesmo tempo. Mas o nosso tema hoje, a fé e a caridade, né? Amar uns aos outros, a fé e a caridade, o item 13, dando continuidade. Ele fala muito dos principais pilares, né? Que o Evangelho nos coloca sobre essa nossa responsabilização, sobre essa nossa tarefa, sobre essa nossa meta a cumprir, né, enquanto espíritos encarnados, enquanto almas sofredoras que pedem prece. Eu vou fazer a leitura, né, do item e depois a gente faz uma explanaçãozinha dialogada, né? Todos nós somos convidados a participar. Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de nos tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com o constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto, só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo.
pretendendo ser ilícito ocupar-se unicamente com a sua própria felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só o poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, mas na prática do bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Assim seja. Bom dia. Essa leitura, engraçado, né? Lembra que a gente sempre conversa sobre o app chamado Evangelho com Busca Aleatória? E eu sempre falo que é muito interessante a gente utilizar ele, porque a gente pode abrir várias vezes por dia e ter uma orientação sobre essa conexão, porque a gente sabe, eu faço evangelho no domingo de manhã, né? Serina, bom dia! Eu faço evangelho domingo 8 horas da manhã. Serina é nossa parceira de puerpério, né? Sofiazinha tá aí. Eduardo Filho tá mamando Serina, do mesmo jeito que a Sofia está, com certeza, nesse momento. E aí, eu sempre faço essa pontuação, porque a gente tem no espiritismo, na doutrina, a gente tem uma falsa ilusão que os médiuns, eles são aqueles seres especiais, que têm poderes especiais, que tem aquela coisa, eu sou isso, eu faço aquilo outro, né? Mais uma vez eu estava conversando com o São João, eu sempre lembro esse fato, todos os meus evangelhos. E ele falou assim, não, os médiuns são os maiores devedores. Né? Eles são aqueles que se compromissaram, se responsabilizaram com uma tarefa muito difícil, com uma tarefa muito árdua. Então significa que a dívida deles é proporcional a essa responsabilização, a essa tarefa tão difícil, tão árdua. E a gente pensando sobre isso, né? A gente pensando sobre essas questões que realmente vai tudo muito na vaidade, né? Nós, seres humanos, a gente vive muito dessa vaidade, de querer ser, de querer mostrar, de querer aparentar, de querer ostentar. O fato da gente estar fazendo sempre o evangelho nessa ferramenta que é o Instagram é importante, ela sempre me lembra isso, né? Que é uma ferramenta, uma rede social, que a gente trabalha muito a questão da aparência, muito pouco a questão da essência. E ontem eu vi anteontem eu vi um meme interessante que dizia assim: fazer o bem e ajudar os outros vale muito mais do que publicar versículos da Bíblia que você não cumpre. Né? A gente tem o costume de falar muito, de cobrar muito do outro, de dizer que o outro tem que fazer isso, fazer aquilo, ser de um jeito, ser do outro, mas nós mesmos não somos. Existe um processo chamado projeção, então a gente projeta muito no outro os defeitos que são muitas vezes nós. E a doutrina, ela sempre diz isso, ela é muito clara em todas as suas participações e interações nesse ambiente, nesse mundo. Quando eles falam, nós viemos a esse mundo para modificar a nossa realidade, para melhorar a nós mesmos e não para melhorar o outro. Salvo a responsabilização que nós, pais e responsáveis, temos pelas crianças e pelas pessoas que nos são concedidas, vamos dizer, nessa vida, nós estamos aqui com a responsabilidade de melhorar a nós mesmos. Então, todas as vezes que a gente abrir o Evangelho, o que sai no Evangelho é para nós, não é para o outro. Mas isso me lembrou tanto fulano de tal. Antes de lembrar do fulano de tal, vamos lembrar de nós mesmos. Nádia, mas por que você está falando isso se o tema é fé e caridade? Porque isso é caridade. A caridade é o princípio pelo qual
Você cede ao outro, né, o seu bem, a sua prática do bem. E a indulgência, ela é muito importante na discussão que a gente está tendo agora. Não tem como a gente falar de fé e de caridade sem falar dos princípios, dos pilares da moral cristã, da moral espírita. No sentido, o que é ser espírita? É acreditar que nós estamos aqui nesse mundo de passagem com uma responsabilização que se segue ao longo de várias e várias vidas. É entender que nós temos a oportunidade de nos melhorar e passar adiante para a próxima fase, mas muitas vezes por orgulho, por omissão, nós nos mantemos nessa tarefa repetidas e repetidas vezes. É entender que por nos atermos ao mundo material, muitas vezes a gente deixa, né, passar a oportunidade de crescer, a oportunidade de se melhorar enquanto pessoa, a oportunidade de auxiliar. Não são as pessoas que ganham com o nosso auxílio, somos nós que ganhamos ao auxiliar o outro. Então, quando o texto do Evangelho fala que muitas vezes, né, nós nos atemos mais aos bens materiais, nós procuramos a felicidade da gente nos bens materiais. Quando Chico Xavier dizia que não é errado a gente ter bens materiais, o errado é a gente se deixar vencer, vender por esses bens, né? A gente ter a ilusão de que esses bens são o nosso objetivo, não. Esses bens, eles devem ser utilizados para a nossa reforma íntima e para a melhoria das pessoas com as quais a gente cruza o caminho. E por que a gente fala tanto sobre a questão da caridade voltada ao orgulho, ao combate do orgulho, à prática da indulgência? Pela fé, né? É só através da fé que a gente consegue entender, que a gente consegue caminhar juntos, que a gente consegue aceitar que tudo tem um propósito. A resignação, o aceite, ele não está baseado na omissão, né, na falta de ação, muito pelo contrário. A resignação é entender que é necessário e trabalhar com os recursos que nós temos para vencer essas dificuldades sem passar uns pelos outros. Eu acredito que esse momento de pandemia, ele é um dos momentos mais importantes que a gente já passou para entender que se não for junto, a gente não consegue, né? Então, não tem como conceber fé sem entender o propósito, né? A gente acredita, a fé sem a obra ela é morta, né? Então, se a gente acredita nos valores morais de apoio, solidariedade, auxílio, né, indulgência. O que é ser indulgente? É perdoar o outro, é aceitar que o outro está no caminho evolutivo dele e que em algum momento a vida vai colocá-lo, né, em situações nas quais ele precisa aprender as lições dele, mas não é nossa responsabilidade acrescentar à vida do nosso irmão nenhum sofrimento, nenhuma tormenta. Inclusive, é outro tema do Evangelho que eu gosto muito, né? Quando ele coloca que é lícito auxiliar o outro, né? A dar cabo das provas dele. E aí a Pleiade Amiga orienta, ela fala, olha, seria muita petulância, arrogância nossa acreditar que nós devemos ignorar ou aumentar as dívidas do nosso irmão com a desculpa de que Deus quis assim. Não. Deus quer que nós pratiquemos todo o amor, toda a caridade, todo o auxílio que nós pudermos ao nosso irmão. Todo auxílio que nos for permitido dar, todo auxílio que nos for compreendido entender. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas você é bobo, você é besta, você faz isso, e a pessoa está fazendo aquilo com você. Você faz aquilo que você se sentir confortável. Você faz aquilo que não te machucar. Você faz aquilo que você visualizar como uma coisa boa e benéfica.
não significa ignorar os erros das pessoas, não significa estimular as crianças a serem mais egoístas e grosseiras, não significa ser omisso. Ser indulgente é aceitar que as pessoas têm direito de ser como elas são e a nós nos obrigamos a sermos melhores todos os dias. Se a luz, o entendimento, se a evolução espiritual ela é parte de mim, eu passo a entender que o auxílio que eu presto ao outro traz benefícios para mim e não para o outro. Né? É para mim que volta essa energia, esse crescimento, essa certeza de que estamos no caminho certo. Então, quando eu digo que aquele meu irmão, ele deve seguir aquelas provas porque foi assim que Deus quis, eu estou omitindo, né? Estou me omitindo da possibilidade, da oportunidade de ser uma pessoa melhor, de ser o caminho, a estratégia, a ferramenta que Deus pode estar precisando naquele momento para auxiliar essa outra pessoa, né? Essas passagens, elas são muito, muito tocantes para mim, porque eu sempre acredito, eu sempre entendo que nós somos ferramentas de Deus. Nós somos a oportunidade que Deus tem de agir na vida das pessoas, na nossa vida também. Claro, sempre com a premissa de não se permitir relacionamentos conflituosos, né? Não se permita relacionamentos conflituosos sob a desculpa de que você está ali para ajudar e salvar o outro. A pessoa precisa querer, ela precisa ter a iniciativa para alcançar essa salvação. Mas nós podemos agir, né, como, se não praticando diretamente, mas pelo menos indulgentes aos nossos irmãos, aos erros que os nossos irmãos cometem, porque já fomos daquela forma. Graças a Deus, se não formos ainda, né? Mas não sejamos vaidosos e achar isso. Graças a Deus que Deus nos deu o dom de auxiliarmos os nossos irmãos com mediunidades ostensivas, mas não nos orgulhemos disso, nem a utilizemos com fonte pagadora, né? O Evangelho, ele trabalha muito essa questão de não cobrar, né? Não cobrar, não cobrar, né? Dá de graça o que de graça recebestes, não cobrar pelo que você não pagou para receber. Se você recebeu de graça, você vai dar de graça. E essa prática do bem, essa construção, esse benefício que a gente pode promover na vida do outro, é muito importante entendermos, né, que não podemos, Deus não vai separar o seu bem, a sua bondade, a sua ação, a sua luz só para aqueles que podem pagar, muito pelo contrário, né? A fé, o entendimento de que nós somos espíritos imperfeitos, eu estava querendo participar do Evangelho. O entendimento de que nós somos espíritos imperfeitos traz essa clareza. Quem somos nós para cobrarmos alguma coisa do outro se nós mesmos não fomos, não estamos evoluídos o suficiente? Ah, mas eu não faço isso, mas você faz outras coisas, né? A gente precisa parar de culpar o outro porque ele peca pecados diferentes da gente, né? Todos nós cometemos algum tipo de comportamento que não é adequado, mas nós tendemos a olhar o comportamento do outro, a criticar o comportamento do outro. Meu amor. Bebê. A criticarmos o comportamento do outro porque esse comportamento é diferente do nosso. Você quer participar do Evangelho, né? Então, assim, eu até brinquei, eu falei que eu não ia me maquiar, porque eu ia vir com a maternidade da vida real, com essas olheiras de quem não dorme há dias, com essa voz cansada de quem passou a noite acordada, né? Porque é nossa missão. Nós estamos vivendo num mundo, e isso tem muito a ver com a fé, na minha fala agora, porque a gente está vivendo um mundo que está passando por um processo muito, muito complicado.
e que infelizmente nós não estamos conseguindo acompanhar a construção moral que esse momento ele exige. E de repente, né, do mesmo jeito que nós estamos tendo muitos desencarnes, nós estamos tendo também muitas encarnações nesse momento, né? A gente até brinca que são os bebês da pandemia. São espíritos que estão vindo para vivenciar, exercitar a sua experiência nessa terra. E graças a Deus que nós podemos ter a oportunidade de ser ferramenta nessa mão divina para que isso aconteça. Então, quando eu falo de caridade, eu estou me reportando à vida cotidiana de todos nós. Né? Todas as vezes que a gente faz evangelho, eu tenho muito essa leitura de que as nossas discussões elas devem estar pautadas nas nossas vidas reais, naquilo que a gente está trabalhando todos os dias, naquilo que envolve as nossas aflições, as nossas dificuldades, né? Como encarar, como enfrentar, como nos apoiar nesse momento, né? E a fé, ela vai sempre trabalhando a questão do acreditar em algo real, em algo lógico, né? Como nós podemos entender que o mal pode resolver o mal, né? Só se vence o mal com o bem. A única fonte de energia, a única fonte de força e coragem suficientemente forte para enfrentar o mal é o bem. Isso é fé, isso é acreditar. Isso é acreditar em algo lógico, em algo correto, em algo palpável. Como achar que só vivemos essa vida, tivemos várias vidas e viveremos outras várias, enfim, até conseguirmos nos aperfeiçoar para evoluirmos à condição de espíritos perfeitos. Então, assim, essa compreensão, essa crença, essa fé na nossa responsabilização, na nossa meta, na nossa expectativa enquanto espíritos encarnados, elas nos traz, né, a consciência necessária para não é para uma resignação ativa. Eu acredito que essa é a expressão, para uma resignação ativa, né? A nossa resignação ela deve ser no sentido de ativar, de nos obrigar a pensar, a raciocinar quais as melhores estratégias para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa enfrentar, reagir às nossas dificuldades. Às vezes a gente acabou de sair do Setembro Amarelo, né, que é um mês de conscientização à prevenção do suicídio, e a gente às vezes está numa situação em que não vê saída, não vê para onde a gente consiga correr. E a gente esquece da principal ferramenta que a gente tem, que é a oração, que é a prece sincera. Não essa prece bonita, falada, não essas palavras que saem, que acham, não, a prece do nosso coração. Aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós acreditamos, inclusive a prece que diz quão ruim nós somos. Né? Eu sempre costumo falar aqui em casa com os meninos e eu faço muito isso. Eu digo, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu quero matar alguém. Me ajuda porque a vontade que eu tenho de bater nessa pessoa até cansar. Me ajuda porque eu quero fazer isso. Isso eu coloco, eu sempre digo para ele, é isso que eu estou sentindo. E eu preciso que o Senhor tire isso do meu coração, me ajude a tirar isso do meu coração, porque eu sozinho não estou conseguindo. Né? Eu acredito que todas as mães vão entender o que eu estou falando, né, Kalina? Todas as mães vão entender o que eu estou falando, que quando o bebê é muito pequeno, às vezes a gente está tão cansado, meu esposo está viajando a trabalho, e eu estou tão cansada, e é porque eu tenho apoio, minha mãe está me ajudando, meus filhos me ajudam também, os menores, os maiores, quer dizer, mas é cansativo, né? Ontem mesmo à noite, os meus braços, eu não conseguia segurar um garfo para comer de tão cansada, e às vezes o menino não dorme, você fica naquele desespero, e você começa a desenvolver uma raiva daquele bebê, e você pensa, meu Deus do céu, a culpa não é dele, mas me ajuda, né? Me ajuda porque nesse momento o meu corpo ele é falível, ele é carne e ele está cansado, né? Então assim, admitirmos, reconhecermos, realmente nós temos várias dificuldades, mas a gente tem a prece, a gente tem um diálogo. Quando a gente está com algum problema, que a gente começa a praguejar,
e a pensar naquela pessoa que nos fez o mal, a gente conecta a nossa energia com essas pessoas. Quando a gente começa a falar com Deus, a conversar com a espiritualidade amiga, a pedir orientação, a gente se conecta com aquelas pessoas, com aqueles seres, com aqueles espíritos desencarnados que podem nos auxiliar e não que vão mandar de volta uma energia ruim igual a energia que a gente está mandando. Então eu sempre digo isso, quando a gente estiver muito, muito, muito ruim, vamos ter fé que a nossa espiritualidade amiga, a Pleiade que nos acompanha, todos estão aqui disponíveis, esperando que a gente se conecte com eles. A oração nos fortalece. Ah, mãe é mãe, mãe sofre. Né? Mãe sofre. Infelizmente, nem todas nós tivemos ainda um entendimento, né, nessa vida. Infelizmente, ainda temos colegas que precisam de orientação. Mas isso é um passo, um processo, né, que todos nós estamos caminhando na Pleiade da vida. Nós estamos caminhando enquanto espíritos encarnados e desencarnados. Bom dia, seu João. Estava falando no senhor ainda agora, hein? Nas suas palavras que eu nunca vou esquecer, né? Em como é importante a gente entender que todos nós somos espíritos caminhando na senda da vida. Todos nós estamos na condição de almas sofredoras que pedem prece. Eu sempre falo isso. Uma vez eu fiquei responsável por trabalhar o Evangelho e tinha, a minha passagem era essa, né, pelas almas sofredoras que pedem prece. E aí eu fui começar a ler, eu sempre faço essa oração nos meus evangelhos, e eu começando a ler já com aquela empáfia, com aquela soberba, né, de que, meu Deus, as almas que precisam prece. E aí de repente eu ouvi aquela fala, né, mas todos somos almas sofredoras que pedem prece. Não se acha superior àquelas pessoas que você considera essas almas sofredoras que pedem prece. Porque todos nós em algum momento nos revoltamos, em algum momento nós sentimos dificuldade, em algum momento nós choramos, sofremos, praguejamos, desejamos o mal para alguém. Então todos nós somos. Então quando a gente faz essa oração, se coloque no lugar, porque você um dia já esteve nessa situação de desejar ou fazer o mal para alguém, ou de praguejar contra Deus, ou muitos momentos você ainda vivencia isso agora. Então, quando a gente se reconhece, quando a gente se entende, quando a gente não acha que nós somos melhores do que ninguém, isso nos dá uma certeza, um entendimento, a fé que nós temos, que o caminho é esse. O caminho é o caminho da oração, da crença, do trabalho árduo, né? O trabalho com os nossos pensamentos, o trabalho com as nossas ações. Se você não consegue evitar de pensar ou de falar, mas converse com a espiritualidade amiga, né? Em todos esses momentos eu sempre falo, eu estou sentindo isso, eu estou com vontade de fazer isso, eu não consigo parar de pensar, mas eu sei que é errado. E eu estou pedindo só para você não soltar a minha mão. Não solta a minha mão, porque eu vou passar a tarde todo dia sofrendo por isso, e eu vou só chorar muito, e eu vou pensar, mas o tempo todo eu sei que é errado, mas eu não consigo evitar. Mas eu estou pedindo a tua mão, não me solta. Porque se você me soltar, eu faço uma besteira. Se você me soltar, eu vou mandar pensamentos piores. Se você me soltar, então eu não quero que você me solte. É não querer. Parte do nosso querer. O que é que a gente quer? A gente quer ser uma pessoa boa. A gente quer crescer, a gente quer evoluir, a gente quer fazer o bem. A gente quer ser esse espírito que não sinta mais isso. Então, o querer, né, ele tem um poder muito forte. Apesar da gente ainda não conseguir, ele tem um poder muito forte. Então, assim, o meu entendimento acerca da felicidade é justamente isso. É a crença, a fé, o acreditar que o caminho é a caridade. É o acreditar que o caminho é o bem. Mesmo que eu não consiga fazer. Mesmo que eu ainda não esteja preparada, mesmo que eu ainda tenha muitos defeitos, mas saber, ter certeza, acreditar que um dia é isso que eu quero alcançar. E eu trabalho de formiguinha, de pouquinho, sempre acreditando, sempre tentando. E eu vou conseguir, porque eu não vou desistir. Quem me conhece sabe que eu não desisto por nada. Eu tenho uma característica terrível, pessoal. Eu não sou teimosa, ainda eu reconheço, eu não sou teimosa. Teimosa para mim é aquela pessoa que insiste no mesmo caminho, né? Eu tento vários e vários caminhos. Quando realmente não dá certo é porque eu entendo que eu tentei todas as minhas formas
não tinha que dar certo mesmo, mas eu sou aquela que tento vários caminhos diferentes. Mas eu acredito principalmente no poder que a nossa fé, no sentido do querer, ela tem nas nossas vidas. Então o querer ele opera. Eu não consigo ainda, eu estou sentindo coisas horríveis, pensando coisas horríveis, desejando coisas horríveis. Provavelmente se a pessoa sofrer eu vou ficar feliz com isso, mas eu sei que não é isso que eu quero pra mim. Eu sei que é assim que eu estou, mas não é assim que eu sou, não é assim que eu quero ser. Então é essa fé, a crença que o nosso caminho é a luz que nos orienta, que nos leva à vivência da caridade. Então eu gostaria de agradecer a vocês, né, a oportunidade de estarmos aqui. Minha câmera treme, porque como eu falei, eu estou amamentando, né, o Dado filho ele faz 2 meses, dia 5, né, ele tem 45 dias. 45 dias, meu Deus, dia 5. Como se dia 5 fosse longe, dia 5 é amanhã, né? Não sei nem que dia é hoje. É mal de mãe que não dorme. Então eu gostaria de propor, né, que a nossa prece final, ela seja uma confissão, né? Ela seja uma leitura das nossas responsabilizações e que a gente possa emanar para a espiritualidade tudo isso que a gente estava conversando agora. Então eu peço para que quem se sinta confortável, quem se sinta, né, na segurança, na fé de se fechar os seus olhos, de botar o pé no chão, de sentir um pouco essa energia, que o faça. Quem não se sentir não tem problema nenhum. Pode ficar de olho aberto, pode ficar do jeito que tiver. Que o importante é o pensamento que a gente emana. Então, Senhor, vamos confessar agora que todos nós somos almas sofredoras que pedem prece, porque todos nós nos incomodamos com alguma coisa que não deveríamos nos incomodar. Todos nós já desejamos ou podemos vir a desejar o mal a alguém que nos tenha feito mal. Todos nós desejamos que o trabalho fosse substituído pelo gozo terreno em algum momento das nossas vidas. Mas não é assim, Senhor, que nós entendemos a evolução moral. Não é assim que nós entendemos a autorresponsabilização. Mas é assim que ainda somos, é assim que ainda estamos. E desejamos firmemente e fortemente que a Pleiade iluminada, que a espiritualidade amiga, nos auxilie na construção desse caminho, nos auxilie no entendimento cada vez maior de quem nós queremos ser, na construção desse eu de quem queremos ser e principalmente no entendimento que fazemos parte de um grupo, de um coletivo, então quem nós queremos ser. Assim seja. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, por esse momento tão importante e pedir mais uma vez que vocês todos, que nós todos nos culpemos menos e nos responsabilizemos mais. Porque a culpa, ela fala sobre aquilo que nós não fizemos ou aquilo que nós fizemos de errado. A autorresponsabilização fala sobre aquilo que nós precisamos fazer, quem nós precisamos ser para atingir a meta de alcançar, né, aquela expectativa, aquela construção, aquele entendimento acerca do cristão que nós desejamos vivenciar. Assim seja. Obrigada.